Paz do Senhor para todos, sejam todos muito bem-vindos ao Unitalk, nosso podcast da área 66. Me chamo Aleph Albuquerque, sou da congregação de Veneza 4 e hoje estamos como convidada a jovem Stephanie Rayane da congregação de Nova Divinéon. Paz do Senhor, Stephanie. Paz do Senhor, jovem Aleph, Paz do Senhor, jovens. Estamos aqui nesse podcast para falarmos sobre o tema que o meu alvo é o céu. Exatamente, um tema extremamente importante, onde vemos que no mundo em que vivemos, no mundo de tantas distrações, de tantas perdas de foco, vamos aprender hoje sobre como manter o céu como alvo, né? E para você, Stephanie, o que significa ter o céu como alvo? É ter um objetivo específico, né? Quando a pessoa tem um alvo, tem alguma coisa que quer alcançar, ele tem um objetivo. E o nosso objetivo, como o meu alvo é o céu, é justamente a vida eterna, que nós precisamos ter esse objetivo que o alvo precisa ser o céu e o objetivo é a vida eterna. Exatamente, como o apóstolo Paulo ele disse, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, um homem quando vai fazer uma maratona, ele se prepara, tem a preparação, independente do que tiver no meio do caminho, ele passa por tudo para chegar ao seu objetivo, né? Também um tópico muito importante nessa noite era falar sobre a diferença entre viver para o agora e viver para o eternamente. O que você acha sobre isso, Stephanie? O viver o agora é o viver sem nós sabemos o dia de amanhã, não é? Então a gente está aqui vivendo, mas a gente sabe que um dia, né, vamos morar no céu. Então viver eternamente é justamente saber que lá viveremos eternamente ao lado do Senhor, ou seja, não haverá morte, não haverá tristeza, mas viver o agora a gente pode, talvez, muitas vezes, viver momentos de decepções ou momentos de tristeza e talvez não sabemos o dia de amanhã, mas o viver eternamente, a gente tem essa convicção, a gente vê se alegra também, porque lá nós veremos eternamente, não haverá morte e nem tristeza. Eu acho que é justamente isso. A gente pode usar o exemplo dos 3 jovens na fornalha que não viviam agora, diferente dos jovens de Geazi, que a Bíblia nos fala que quando o rei Naamã ele ofereceu dinheiro, posses para Eliseu, ele não aceitou porque ele vivia para a eternidade, sendo que o jovem Geazi não, ele aceitou e acabou ficando leproso, diferente dos 3 jovens na fornalha, como eu citei, que disseram que ainda que aquecesse a fornalha quantas vezes mais quisessem, eles não adorariam, porque eles viviam para a eternidade e sabiam que mesmo que morressem, teriam o céu os aguardando. Também um exemplo também que você deu sobre os 3 jovens, também posso dar um exemplo de Daniel. Lá no Daniel capítulo 12, versículo 13, o anjo diz assim: tu, porém, vai até o fim, não é? Então Daniel, mesmo na Babilônia, também ele não se corrompeu, mas ele tinha uma certeza, uma convicção no seu coração, não é? Que talvez aquilo fosse passageiro. As coisas da Babilônia muitas vezes são passageiras, mas as coisas do céu, elas são eternas. Amém, justamente isso. Outra coisa que é muito interessante para falar é o que tem desviado os olhos dos jovens do verdadeiro alvo. A gente sabe que na vida cristã há muitos desafios. Liste alguns para a gente nessa noite? Olha, vou dar alguns exemplos. A imoralidade sexual é um deles. A tecnologia também tem desviado muitos jovens. A gente vive num mundo muito tecnológico hoje em dia e talvez isso deixe os jovens mais sossegados, às vezes mais em casa do que na igreja, não é? Uma diferença muito grande do século que a gente vive para o século, talvez, dos nossos pais, dos nossos avós, no qual as pessoas tinham mais temor e buscavam mais a Deus, tinham mais objetivos no céu. Hoje em dia, muitas vezes, as pessoas não falam muito sobre o céu, falam mais sobre coisas materiais e talvez isso também tenha desfocado também os jovens. Eu acredito também que seja a modernidade de hoje em dia. Às vezes os jovens colocam coisas mais materiais do que espirituais. Talvez isso tenha desviado muito. É como o salmista disse lá no Salmo 119, o verso 9, né? Como purificará o jovem o seu caminho? Aí ele mesmo respondeu, observando conforme a tua palavra. Exatamente, né? Então a gente vê que tanto a imoralidade sexual como programas de TV justamente nos afastam de Deus. Muitas vezes a gente passa a noite todinha assistindo série ou assistindo algum programa e quando vê já passou 2-3 horas na internet, TikTok e redes sociais, e quando vamos começar a ler a Bíblia a gente não consegue passar poucos minutos lendo a Bíblia ou poucos minutos orando, porque o corpo já está tão viciado naqueles prazeres que acaba nos distanciando de Deus. Eu acho que também uma coisa também como você citou, a
muitas vezes a pornografia, coisas que tenha desviado os jovens dos caminhos do Senhor e tenha desviado justamente sobre a santidade ao Senhor. Então, justamente, a gente vai abordar justamente o tema sobre a santidade, e é uma coisa que tem atingido muitos jovens hoje em dia, infelizmente, é justamente a imoralidade sexual e a pornografia, que além de prejudicar a mente tanto do jovem ou dos jovens que consomem, como tanto o seu físico, né? Então vamos falar também sobre como manter o céu como alvo em meio a tantas distrações. A gente sabe que quando a gente coloca isso na passagem dos discípulos no barco, a gente vê que o barco é como nossa vida cristã. Vai surgir distrações, vai jogar para um lado e para o outro, mas como a gente consegue manter o foco em meio a tantas ondas, em meio a tantas tribulações? Foi justamente o versículo de Salmo 119, verso 9, né? Como purificará o jovem seu caminho? Aí ele observando conforme a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me desviar dos teus mandamentos. Eu acho que quando nós começamos a buscar mais a Deus, ler mais a palavra de Deus, buscar mais a Deus, talvez isso não tenha tanto distrações, tantos banquetes, às vezes, que o mundo oferece, mas quando o jovem ele guarda a palavra do Senhor no seu coração, ele guarda os mandamentos, ele busca constantemente ao Senhor, dificilmente esse jovem cair em tentação. José guardou a palavra do Senhor quando ele foi para o Egito. Ele aprendeu com seu pai lá em Canaã, e quando ele foi ao Egito, ele guardou. Por isso que quando a mulher de Potifar tentou ele disse, não, eu vou pecar contra o Senhor meu Deus e contra o meu Senhor. Ou seja, ele guardou a palavra do Senhor no seu coração, e isso faz com que muitas vezes os jovens não se desviem do caminho do Senhor. É justamente isso. A gente vê que guardar a palavra é totalmente diferente de decorar, porque muitas vezes eu posso saber vários e vários textos da Bíblia, posso pregar o que for, mas se eu não guardar ou esconder a palavra em meu coração, sempre que a tentação vir, eu sempre vou estar caindo no mesmo erro. Então, além de guardar a palavra, você acha que tem mais outras coisas, como jejuar, como estar constantemente orando? Também a chave da vitória de um jovem é o jejum e oração, não é? Não tem como você chegar, por exemplo, em santidade, vamos supor, sem jejuar, sem orar. Eu acho que orar é uma conversa com Deus. Então, se você não tem uma conversa com o seu pai, que é o nosso Deus, uma conversa assim de pai para filho, não tem como você também se desviar ali dos caminhos do Senhor. Você conversar com o Senhor é como se você estivesse assim falando pro Senhor, olha, eu preciso realmente porque a gente não é de ferro. Exatamente. A gente precisa, às vezes, conversar com Deus, pedir ajuda espiritual, porque sem a ajuda do nosso Deus não tem como a gente... Exatamente. A gente sabe que essa pergunta é como se eu perguntasse para você, qual é mais importante, beber água ou comer? A gente sabe que é os dois. Se a gente não comer e se não beber água, o nosso corpo ele vai padecer. Então, por isso que nós temos que, além de ler a Bíblia, temos que orar, temos que manter esse alimento espiritual em nossas vidas. Então eu queria também comentar com você nessa noite sobre o papel da santidade na caminhada para o céu, porque a gente sabe que não é de qualquer jeito que se faz para chegar ao céu, né? Qual é o papel da santidade para a gente chegar ao céu? O papel da santidade para chegarmos ao céu. A gente sabe que para chegar no céu não entramos de qualquer jeito. Temos que ser santos, assim como Deus ele é santo. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele foi santo em toda a maneira dele viver. Então, a santidade, quando a gente sabe que pra gente jovem, sempre Deus ele sempre tá ali dizendo seja santo, e a gente sabe que não é fácil, principalmente no mundo que a gente vive. Mas o papel da santidade é justamente ali lembrar a você que não entra no céu de qualquer jeito, entre a santo, então seja santo em toda a sua maneira de viver. Uma coisa que, inclusive, eu fiquei até meio assim, um professor até de escola, vou dar um exemplo também, ele falou na escola que santidade caso uma jovem pregar virgem, era dos séculos passados. Hoje tá tudo moderno, hoje não tem isso mais de casar virgem. E a gente sabe que não é assim, a palavra do Senhor, ela continua a mesma, ontem, hoje e eternamente. Então,
papel de nós, principalmente dos jovens, ser santo, casar santo e irmos lá santos. Exatamente, a gente sabe que hoje em dia estão normalizando o pecado, estão normalizando as práticas de ficar, as práticas de justamente imoralidade sexual, como a gente falou, e tantas outras práticas pecaminosas que estão normalizando a cada dia mais. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o papel da santidade na nossa caminhada cristã é extremamente importante. Eu vou dar um exemplo de uma casa. Você moraria em uma casa suja, cheia de lixo? De jeito nenhum. A gente não moraria. O Espírito Santo de Deus, ele é da mesma forma. Ele tem ciúme de cada um de nós. Então, para ele morar em nossos corações, em nosso corpo, que é a nossa casa, devemos ser santos. Para chegar ao céu, também temos que ser santos. Porque para chegar lá, como a gente sabe, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira, não é como a gente quer, não é um evangelho fácil. Nós não vivemos em um evangelho fácil. Como muitas igrejas pregam, que Deus só quer o coração. O próprio Jesus, ele disse em Lucas 9, 23, que quem quiser vir após mim, ele não obriga ninguém, ele deixa claro que é uma decisão. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E um ponto interessante também é que o Espírito Santo, uma coisa que o Espírito Santo, ele detesta é sujeira, pecado. Então ele não habita em sujeira, ele não habita em casa suja. Então o Espírito Santo, ele habita em lugar santo, em lugar limpo. Até pra gente também, a gente não mora ali em um lugar sujo, não é? E Deus, como ele é santíssimo, jamais ele deixaria a gente. Exatamente. E diferente do que muitas pessoas dizem e afirmam, nosso corpo não pertence a nós. Ainda que eu tenha uma namorada, o corpo dela não pertence a mim. Ainda que você tenha um namorado, o corpo dele não pertence a você. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então não temos nenhuma liberdade, tanto com o corpo de um amigo, de um namorado ou de qualquer outro, porque o nosso corpo, o corpo dele, é para a honra e glória do nome do Senhor. Um ponto também é que o mundo hoje em dia, ele fala muito, meu corpo, minhas regras. Pois é. Mas a gente sabe que quem nos fez foi Deus, então o nosso corpo pertence a Ele. Unicamente e exclusivamente a Ele. É uma coisa muito interessante, você tem na igreja líderes que você se espelha, que você chega a dizer, rapaz, eu queria ser como o irmão fulano, porque é um grande exemplo. Tem? Tem sim. Vamos dar um exemplo bem claro do nosso pastor presidente, o nosso pastor Ailton, um homem em que nós nos inspiramos hoje, principalmente nessa geração, um homem de fé que sempre gosta de lembrar nós jovens sobre a santidade, sobre o céu. Outro exemplo também, talvez, o nosso evangelista também, exatamente, a nossa irmã Judite, vários irmãos e irmãs, né, que não da outra geração, nos inspira, para nós jovens, nos inspira hoje como referência, né? Exatamente, a gente tem vários exemplos bíblicos de mulheres, de jovens, de pessoas, mas a gente vê que além de Jesus, ele ser o caminho certo para chegar ao céu, para ter a santidade, ele é o modelo ideal para uma vida reta. O que você tem para falar para os jovens que estão nos ouvindo sobre a santidade, Stephanie? Bom, os recados para os jovens que estão nos assistindo é que bem sabemos que o caminho é estreito. Às vezes aparecem tentações, banquetes às vezes, que parecem bons, deliciosos, mas quando você vê a morte, não é? Porque o pecado, o final do pecado justamente é a morte. Mas o Senhor, ele tem algo para a sua vida, amém? Ele tem uma vida eterna, ele tem um céu, ele tem um galardão para todos aqueles jovens que manterem firmes até o fim. Amém. Então eu convido você a manter-se numa vida de santidade e venha participar conosco nos dias 6 e 7 de junho no nosso pré-congresso. Deus abençoe a todos.